Bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue a sua caneca com seu chá, seu café, seu suco, sua água, porque está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui, Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E esse evangelho de hoje começa com não tenhais medo pequenino rebanho e termina com chicotadas. Eu queria dizer Feliz Dia dos Pais também, hoje é Dia dos Pais. Um Feliz Dia dos Pais para meu pai que está aqui comigo e a todos os pais que estão nos assistindo. Para você também que é pai. Sim. Então, aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. Parabéns a todos os pais que nos acompanham, que nos assistem. Os nossos filhos que já são pais, né? Agradecemos também esse dom da vida e dom da paternidade, né? E que o Senhor nos dê essa graça de sermos pais segundo o seu coração. Então, nós estamos aí nesse 19º domingo do tempo comum. Vamos lá, se a gente consegue aí chegar ao fim de tantos pontos que nós temos para meditar com o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é longo. Qual é o versículo de hoje que o senhor reparou? O meu também é esse primeiro aí. Foi do agrado do vosso Pai. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Esse versículo, assim, sensacional. Muitos pontos nesse versículo para a sua oração, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos rodar a vinheta para ler o Evangelho. Aliás, pegue a sua Bíblia, Lucas 12, 32 a 48, e a gente vai ler o Evangelho em seguida. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acaba. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já sabe, o seu glória a vós, Senhor, é o seu like nesse vídeo. Seu like, né? Glória a vós, Senhor. E como a gente tem feito aí nos últimos domingos, né? Eu tenho alguns pontos para a gente propor para a nossa meditação ao longo desse podcast. Pode ser que a gente não chegue lá com todos os pontos que a gente tinha visto aqui, mas a gente propõe, claro, no começo e depois no final. Você pode voltar ao seu vídeo, não sei se a gente vai dar tempo aí rever esses 8 pontos aqui que eu tenho no Evangelho de hoje, mas você pode já, desde já, ir pegando a sua caneta, a sua anotação aí, para
rezar com a palavra de Deus. Provavelmente, quando você ouviu, já alguns versículos já lhe chamaram a atenção. Esses aí você já vai anotando para a sua oração com a palavra de Deus, né? Mas vamos lá, você viu algum ponto aí de antemão ou quer que eu passe logo os 8 aqui que eu vi? Passe logo, que aí se tiver algum no meio que me chamou a atenção, a gente foca neles, mas... Então, né, o primeiro versículo aí, esse aí, é uma beleza muito grande, né? Esse não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado dar a vós o reino, né? O primeiro ponto, não tenhais medo. O segundo ponto é pequenino. O pequenino também é um ponto, só esse pequenino já é um ponto para a nossa oração. O terceiro ponto é o rebanho. Nós somos rebanho do Senhor. Rebanho Jesus é o bom pastor, mas nós somos ovelhas deste rebanho, né? Terceiro ponto, né? O quarto ponto é esse agrado do Pai dar, né? Dar a voz do reino. É do agrado. O Senhor se agrada em dar. E é dom, porque não é merecimento nosso, né? É ponto de... É graça, é dom, né? Dom gratuito, como toda graça, né? O quinto ponto é o reino que a gente já meditou para os evangelhos aqui. Jesus é o próprio reino, mas o Pai nos dá o reino que é o próprio Jesus, né? Quinto ponto. O sexto ponto é o tesouro, né? O tesouro no céu. 2 vezes aqui no evangelho fala desse tesouro. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ajuntai para vós tesouros no céu. O sexto ponto. O sétimo é: tende os vossos rins cingidos, né? E as lâmpadas acesas. É a prontidão e a vigilância, né? Muito importante aqui na espera do seu Senhor que vai voltar, né? Esperando. Então, essa vigilância aí com os rins cingindo e as lâmpadas acesas. O oitavo ponto é essa espera, né? A nona é: o Senhor vai voltar das bodas, né? A interpretação literal e uma interpretação alegórica, né? A espiritual dessa passagem aí: o Senhor das bodas, o Senhor que foi para as bodas do Cordeiro que já está no céu, mas as bodas também humanas, né? A festa dos casamento do seu filho, né? O rei que preparou essa festa, né? Muitas referências. Esse muitas referências, né? Depois, o administrador fiel e prudente. Nós somos administradores, né? Nem sempre muito fiéis, nem sempre muito prudentes, mas somos chamados a ser. E esse último ponto aí das chicotadas, né? Só tá vendo as chicotadas, todo mundo merece chicotada. E os outros que não merecem? Será que tem chicotada para todo mundo ou não tem para alguns? Vamos lá? Vamos lá. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui, lógico, eu amo de paixão. Eu, assim, realmente, eu já rezei inúmeras, incontáveis horas com não tenhas medo, não temas, pequenino rebanho, né? Mas aqui, quando eu estava lendo hoje dessa vez, e aí eu já vou querer dar uma dica para Alexio Divina, de todo mundo que está ouvindo, que às vezes a gente vai para uma passagem já dizendo assim: eu quero rezar com isso aqui. E aí quando a gente começa a ler, o Espírito Santo diz: aí, olha para isso aqui, presta atenção bem aqui. E exatamente. E é muito importante quando a gente está rezando, ouvir essa inspiração do Espírito e ouvir o que ele está querendo dizer, né? Mas, assim, para mim, o que me chamou a atenção foi aqui o 35 especialmente, né? Os rins cingidos, as lâmpadas acesas. Porque me fez a referência lá da Páscoa, né? Dos rins cingidos e, né, comendo apressadamente, né, com os rins cingidos de pé, porque o Senhor vai passar, né? Aquela referência bem, bem Êxodo ali. E as lâmpadas acesas, a referência do próprio Senhor falando das virgens prudentes, das virgens imprudentes, né? Que tinham, né, o óleo separado das lâmpadas. E aí toda a referência daquela outra parábola. E isso me chamou a atenção. E a outra coisa foi Pedro perguntar, né? Assim: isso aqui é pra gente ou é pra todo mundo? Jesus não responde, ele simplesmente ele abrange. Assim, ele responde da maneira de Jesus de responder, que é para todo mundo. Mas Jesus, ele responde assim para Pedro: olha, eu lhe botei encarregado, viu, seu cabo? Mas ele vai dizendo: todo mundo tem responsabilidade aqui, e vai. Então, assim, esses 2 pontos foram os que me chamaram a atenção enquanto eu estava lendo, né?
enfim, a gente pode depois fazer essas outras referências de ida e volta. Mas eu acho que vale a pena a gente permanecer um pouquinho no Não Tenhas Medo, Pequenino Rebanho, porque realmente, assim, assim, essa passagem sempre É um versículo muito forte, né? Realmente aí quando Jesus diz não tenhas medo, né? O não ter medo, dizem aí os que já contaram, que tem 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano, não tenhas medo, né? Se você for olhar, depende muito da tradução, mas assim, né? O não temas, não tenhas medo, não temais. Então, se for contar tudo, pode ser que dê. Mas o importante não é nem o número, porque é quem diz isso, né? É Jesus que está dizendo para nós, não tenhais medo, né? Então, o primeiro ponto é esse de não ter medo, né? O medo é uma coisa boa, porque senão a gente se jogava dos precipícios dos edifícios, mas a gente não pode ser paralisado pelo medo. Então, diversos tipos de medo que nós enfrentamos, né? O medo dos homens, não tenhas medo dos homens, Jesus vai dizer, não é? Não se preocupar demasiadamente com o futuro das coisas, né? As preocupações da vida, que também lá as parábolas do semeador lá, sufocam a gente, né? Os espinhos que sufocam. E o medo da morte também, porque Jesus é vencedor, Jesus venceu, né? Então, esses 3 medos principais que eu identifiquei, que Jesus nos fala, ele diz para não nos ter medo, né? Não termos medo, né? Então, não ter medo é um ponto fundamental para a sua oração, né? Eu lembro, sempre que eu não tenha medo, eu sempre lembro, porque também é uma passagem que me marcou muito, da Jesus andando sobre as águas, né? Que é um fantasma. E aí Jesus, não tenha medo, sou eu, né? Eu sou. Eu sou. Ego eimi do grego, né? Eu sou. Eu sou que sou lá de Moisés, lá na sarça. E assim, não tenho medo, eu sou, né? Assim, e a resposta, a gente já fez essa referência de novo lá do livro de Jó. A resposta de Deus para todas as angústias, sou eu, né? Aqui. A resposta de Deus para todas as angústias de Jó e tudo eu estou aqui, eu sou, quem é Deus sou eu. E aí, de novo, a resposta de Jesus para o medo do fantasma e da água e de tudo mais sou eu sou. Né? O que São Tomás de Aquino chama de Deus. Deus, ele é existir, Deus é a existência nela mesma. Ipsum esse subsistens. Eu vi de novo o latim essa semana. Mas a tradução do latim para o português é o ser ele mesmo existindo. Deus, ele é a própria existência. Deus, ele é a própria existência em si. Aí quando Jesus diz, eu sou, não tenho medo, Deus é, né? E aí Deus é do princípio e do fim, né? Do alfa e ômega, do começo, tudo. E aí quando Jesus diz, não tenho medo, outra coisa para mim, essa passagem também me toca, porque assim, existe uma tentação que assola todo mundo que está no caminho da vida, que quer seguir uma vida de santidade. Existe uma tentação que eu não vou conseguir ser santo, né? E o demônio sempre, em algum momento, vai tentar nesse aspecto. O demônio vai tentar sempre alguém de dizer, você não vai conseguir ser santo. O que é, de certa forma, verdade. A gente não consegue ser santo. Mas com as nossas próprias forças, né? O Pelágio lá, né? Exatamente. O caso se a gente quiser muito e se a gente fizer muita força, a gente não consegue ser santo. Mas também, se a gente não fizer nada, a gente não consegue ser santo. Então, vale aqui, mas o que eu quero voltar aqui na tentação de dizer, a gente, na hora que a gente tem essa tentação de dizer, não, eu não vou conseguir, tem que lembrar que foi do agrado do vosso Pai dar-nos o reino. Deus não nos dá o reino, né? Deus não nos dá a santidade, Deus não nos dá a realização dos nossos sonhos. Quando o nosso sonho é fazer a vontade de Deus, olha aí a família aí. Porque é do agrado, Deus se agrada, sabe? Deus se agrada em nos dar o reino, em nos fazer santos. Então, isso para mim é também um consolo muito grande de dizer assim, não, Deus não está fazendo contra a vontade dele
a minha santidade. Deus quer que eu seja santo. E essa é a vontade de Deus, que eu seja santo também, né? E já é outra referência de outra passagem. Mas então, para mim, é exatamente toda vez que eu sou tentado de dizer assim, não dá, eu não consigo, entra para mim e dizer, não, realmente eu não consigo, mas foi do agrado do Pai. Né? É do agrado de Deus, né? É do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, esse ponto aí também, né? É dom, é graça, né? É por isso que o Senhor não cobra e também não exige de nós mérito ou algum merecimento, alguma coisa. Não, você só vai receber o reino se você for bonzinho, se você merecer. Não é, né? É graça, né? Então, esse dar-vos o reino é graça de Deus. E o próprio reino, que é o próprio Jesus, é do agrado do Pai dar Jesus. Podia trocar aí o nome aí, né? Né? Pequeninos, só os pequeninos é que vão receber, porque diz assim, os sábios e doutores, eles não vão receber, não vão entender. Então precisa ser pequenino aí, Santa Terezinha aí. Olha o ticar aí no nossa... bingo. Bingo, Santa Terezinha, Então, a confiança, né? O elevador que ela coloca lá, né? A beleza também de entender que é graça. É graça, né? O Pai vai nos dar de graça. A gente não tem, né? Amou-nos quando éramos ainda pecadores, né? Talvez uma pessoa se queira se oferecer por alguém que seja justo, mas o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. Quando éramos pecadores. Não é da nossa... Assim, a gente não tem nada que a gente possa fazer para merecer o amor de Deus, né? Eu acho que essa certeza também é muito bonita que a gente coloque no nosso coração, que hoje em dia eu acho que a gente vive num mundo onde a gente quer se mostrar muito como bonzinho, né? Na vida, nas redes sociais, nas coisas, a gente tende a transparecer uma imagem nossa como sendo uma coisa muito boa, né? Fazer a autopropaganda. Mas, assim, Nosso Senhor não precisa de que a gente seja bonzinho para nos amar, né? Lógico, Ele quer nos fazer melhores sempre, mas Ele não precisa ser bom, não precisa fingir diante de Deus, né? Então, esse embate aí de graça e liberdade, né, que o Pelágio disse que podia conseguir com as suas próprias forças e que a igreja sempre combateu, inclusive o Papa Francisco fala aí na Gaudete et Exsultate, né, a santidade nas pequenas, nos dias de hoje, né, a alegria do Evangelho, essa dicotomia, esse embate, né, é desde Santo Agostinho. Santo Agostinho foi responder a Pelágio dizendo que tudo é graça, realmente é o doutor da graça, mas ao mesmo tempo é Agostinho aí também, aí ticando aí o Leão, o Papa Leão aí, né? Sim. Mas ao mesmo tempo precisa a nossa colaboração, a nossa liberdade não impede, é como você disse, se você ficar sentado parado, também você não vai conseguir ser santo não, mas é preciso cumprir a vontade do Pai, né? Fazer a sua parte, colaborar com a graça, não tem... graça, mas ao mesmo tempo precisa da sua parte, né? Então, essas duas partes aí, né, graça e liberdade, estão juntas na nossa salvação. É uma dimensão que eu acho que é difícil as pessoas entenderem, que Deus age dentro da nossa liberdade e Ele potencializa a nossa liberdade, mas Ele não substitui a nossa liberdade. Deus nunca vai segurar a minha mão e fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ajo em colaboração com a graça, aquilo tem mérito diante de Deus e isso vai me levar mais para frente ainda, né? Exatamente. A conversão, me lembrei agora da conversão de Terezinha, né? Na graça de Natal, quando ela tá lá... Dela mas desceu as escadas lá, mas assim, o que ela fala, ela diz assim, e ali, porque ela diz assim, enxugando as lágrimas, eu me recompus e desci e abri os presentes com muita alegria. Ali, esse enxugando as lágrimas faz toda a diferença. Por quê?
Porque Terezinha, ela percebeu ali que tinha uma graça de maturidade nela, que ela estava, e ela abraçou aquela graça e deixou para trás a menina mimada que ela era. Mas o que ela fez? Ela enxugou as lágrimas. Ela não foi simplesmente... Não foi um passe de mágica. Ela não simplesmente... Ela decidiu colaborar com a graça que ela estava recebendo ali naquele momento e decidiu, como é que diz? Agir como uma menina madura, né? Que ela depois se tornou. Mas não foi uma coisa que... Não deu passe de mágica. Ela simplesmente... As lágrimas enxugaram-se sozinhas e ela simplesmente se tornou madura. Não. Engoliu o choro. Entende? Ela foi a colaboração dela dizer, não é isso mais que Deus... Não é isso que Deus quer de mim. Deus me quer uma pessoa madura, Ele me quer uma pessoa grata, me quer uma pessoa que eu não seja o centro da minha vida, mas que eu também faça isso para agradar o meu pai. E foi isso que ela fez naquela hora, né? Desceu ali no Natal e abriu os presentes com muita alegria. Aqui entra a nossa colaboração com a graça, né? Deus nos dá de graça, mas se a gente não fizer nada, a graça passa, né? Aí Agostinho de novo, né? Tenho medo do Deus que passa, tenho medo dessa graça que passa. Não dá para deixar passar, né? A gente tem que se agarrar. Vamos. O ponto aí, esse primeiro versículo aí, nesses pontos aí a gente já fechou, né? Em vez de a gente continuar aí, o tesouro no céu, vindo cingindo, esperando a volta do Senhor, não sei. Eu queria falar do Senhor que vai voltar das bodas, né? Uhum. Nessa interpretação, como a gente diz, né? O catecismo nos ensina que toda palavra de Deus, ela tem, né, o primeiro sentido literal e depois o sentido espiritual. Dentro do sentido espiritual tem um sentido, né, alegórico, moral e anagógico, que diz respeito à eternidade, os fins dos tempos, né? Uhum. Esse versículo é um dos pontos em que você pode observar isso, né? O sentido literal desse, o Senhor sede como empregados que estão à volta, esperando o seu Senhor voltar das bodas, né? Primeiramente porque era concreto. Os senhores lá tinham os seus compromissos, tinham as suas festas, né, para ir, e eles podiam voltar a qualquer hora. Então Jesus diz, olha, sejam como esses empregados que estão atentos, esperando o Senhor voltar das bodas. Mas o sentido espiritual é as bodas que o Senhor já está no céu, né? Quando o Senhor foi, né, preparado o banquete das bodas do Cordeiro, Apocalipse fala disso aí, né? E que o Senhor vai voltar, é a segunda vinda de Jesus. Essa segunda vinda é que a gente tem que estar atento, preparado, vigilante, né? Isso aí é essa segunda vinda, né? E para isso aí o sentido moral, para que a gente esteja pronto, preparado, vigilante, é cumprindo a sua vontade. Cumprindo a vontade de Deus é os mandamentos, né? Colaborando com a graça, tudo que a gente já falou aqui há pouco, né? Então, são o nosso dia a dia, os mandamentos, né? E o sentido anagógico é esse aí, porque um dia nós vamos voltar para celebrar as bodas do Cordeiro também lá. Nós iremos, o Senhor veio para nos chamar de volta para Ele. A segunda vinda vai ser essa juntar para ir celebrar as bodas definitivas lá no céu, né? Então, esse versículo também é muito, muito importante aí para a nossa oração aí com esse evangelho, né? Sim, lembrando que as bodas do Cordeiro, né? Lembrando que as festas de bodas, especialmente, até hoje na Terra Santa, duram dias, né? Tem algumas festas que chegam a durar 7 dias. Exato. Então, o Senhor, assim, normalmente quando você vai convidado, você sabe quantos dias você vai passar. Mas o Senhor não vai dizer para os seus escravos, eu vou passar 3 dias, eu vou passar 7 dias. Não é da sua conta, eu vou para a minha festa. Né? Eu vou lá. Eu vou lá. E aqui é exatamente assim. E podia passar 3 dias, podia passar 7 dias. Quem sabe quantos dias ele vai passar? Ele, porque cabe a ele. Né? Mais do que ficar tentando adivinhar quando é que ele vai voltar, cabe a ele. É a ele que cabe. A nós cabe ficar atentos e fazer. Uma das coisas que eu estava partilhando, estava gravando esses dias uma formação sobre a noite escura, e uma das coisas que ajuda, especialmente quando a gente está passando um momento de secura na nossa oração, seja uma secura, seja uma noite escura, seja um momento de aridez, é trazer sempre à mente
que o Senhor pode voltar a qualquer momento. E aí você, em vez de você ficar, esse meu momento de secura vai durar pro resto da vida, é você chegar e dizer assim, Jesus vai voltar agora e ele vai me encontrar de joelhos. Eu não estou sentindo nada na minha oração, mas eu estou de joelhos. Ou seja lá, assim, Jesus vai voltar agora, ele vai me encontrar fazendo aquilo que eu, né, tenho a obrigação de fazer. Né? Jesus vai voltar agora e ele vai me encontrar aqui trabalhando, sustentando a minha família. Jesus vai voltar agora e ele vai me encontrar aqui limpando a minha casa. Por quê? Porque aqui é onde eu devo estar e ele vai me encontrar aonde eu devo estar agora. Né? O de São Domingos Sávio. Se Jesus for voltar agora, continuava aqui jogando bola. Ora, assim. Exatamente. Eu estava me lembrando também desse ponto aí da vida de São Domingos, né? Salesianos, né? Acho que era discípulo de Dom Bosco, né? Sim, ele foi o primeiro santo salesiano, foi São Domingos, né? Ele morreu antes de Dom Bosco. Exatamente, né? E aí ele estava lá jogando futebol, aí perguntaram, se Jesus voltasse aqui agora, o que você ia fazer? Corria para a capela, alguns diziam assim, não, eu vou me confessar, não sei o quê. Aí Domingos disse, não, eu continuaria jogando futebol aqui. Já estava em estado de graça, né? Não precisaria ir a consciência estava limpa, né? Mas a ideia do... E o próprio Beato Carlo Acutis, né? Que está aqui na beira da canonização. Aliás, a gente está gravando esse podcast adiantado, mas vai ser em 7 de setembro. Os dois, né? O Pier Giorgio Frassati, né? Frassati e o Carlo Acutis, que era para ter sido na época que o Papa Francisco faleceu, né? Uhum. Mas aí foi adiado e os dois vão ser canonizados juntos, né? Providência também de Deus aí para os devotos, né? O primeiro santo milênio da história é o Carlo Acutis. Tem muita ligação aqui com o Brasil, né? O milagre que permitiu, né, a canonização foi a beatificação, que foi aqui no Brasil, né? Uhum. Mas enfim, esse episódio vai ser lançado ainda bem antes da canonização dele, mas é porque já vai se preparando, que a gente tá muito animado. Eu tô muito animado para a canonização dele. Eu sou Maria. Os dois. O Pier Giorgio Frassati foi o meu santo do ano, acho que ano passado. Mas desde então eu tenho lido muito dele, eu tenho admirado demais ele, eu tenho gostado muito. Já saiu aqui no Shalom um livro sobre ele, né? Ana Paula Gomes aí também, um abraço aí. Ana Paula. Eu participei aí da revisão desse livro aí também, né? Parabéns para Ana Paula, eu acho que é muito importante também esse livro aí, para quem não está aí, né? Não sei se você consegue. Eu não li ainda, vou procurar. Pois é. Aqui na Europa é mais difícil chegar às coisas das edições, mas a gente vê. Mas aí, a gente já está fazendo divulgação também desde já. Olha aí, ó. Se você quiser patrocinar o nosso podcast, nós estamos aqui, viu? Edições, olha aí. Olha aí, Shalom, olha aí, Comunidade Shalom, né? Nosso site aí também. Vamos lá. Mas vamos... eu não sei quanto tempo já está de gravação, até quase meia hora já, né? Quase meia hora, pouquinho menos de meia hora. Pois é. A gente tinha falado aí dos outros pontos aí, mas eu queria falar, eu não sei se o administrador fiel e prudente, mas o último versículo aí das chicotadas aí. Uhum. Vamos falar. Quer falar das chicotadas? Vamos falar do chicotada, né? A gente estava, antes de começar a gravar, falando que o Chesterton, né, D.K. Chesterton, falava que para cada imagem de Jesus com o cordeirinho, devia ter o Jesus também com o chicote na mão, para a gente saber que Jesus existe mais de uma dimensão de Jesus, então também tem Jesus que chicoteia os vendilhões do templo e promete chicotada para quem merece chicotada, que no Jesus não é um doce de candura, como muita gente às vezes tende a colocar Jesus que aceita tudo. Só quer ver o lado bom, achar, não, Jesus é misericórdia, Jesus não é... Aí você lá, tudo bem, Jesus é misericórdia, mas Jesus pede a nossa conversão. E aí a nossa parte também da graça. Se você não tiver conversão e acha que vai merecer, aí chega lá no final, você vai diante do julgamento, né? A gente que vai se lançar, né? O julgamento, haverá um julgamento, né? É o sola gracia dos protestantes que
Olha aí, cheque, protestantes. Mas não é só a graça, não é assim que funciona, não. A gente é salvo pela graça, mas não é só assim. Tem que haver uma colaboração com essa graça, não é... não, eu continuo vivendo aqui a minha vida de pecado desde que eu for, mas eu aceitei Jesus, então tá tudo bem. Já estou salvo, não preciso fazer mais nada. Já aceitei Jesus, mas calma, filho. Agora faça e colabore com a graça. Não é assim também, né? Então, esse versículo final, a gente pode ler esses 2 chicotes aí que ele diz, para quem conheceu a vontade do Senhor e nada preparou, vai ser chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia a vontade do seu Senhor e fez coisas que mereciam castigo, será chicoteado poucas vezes. Jesus só está falando de quem merece chicotadas, né? Mas, né, tem os 2 outros aspectos, são esses 2 tipos de pessoas, né? Mas tem os outros 2 aspectos do vinde benditos, né? Jesus vai dizer também, né? Afastai-vos de mim, é Mateus 25 lá, né? E o vinde benditos. Vinde benditos é aqueles que conhecem a vontade do Pai, do seu Senhor, e fizeram a vontade dele. Então, quem conhece a vontade e faz a sua vontade, esse não vai ser chicotado, não. Chicoteado, não. E agora aquele outro que não conhecia, mas também fez a vontade, aquele outro caso, né, de pessoas, os pagãos, né, bons pagãos que pela lei moral, natural, já fazem o que é certo, correto, embora não conhecendo a vontade de Deus, que é o batismo, né? Esses aí também podem ser salvos, como a igreja disse, que é o batismo de desejo, né? Então, esses 2 pontos aí que a gente pode meditar também. Como é? É a Lumen Gentium ou a Gaudium et Spes que fala? Aqueles que seguiram a própria consciência... O catecismo fala, eu acho que o catecismo também, mas eu acho que ele está citando um desses 2 documentos do Vaticano II. Mas, não me lembro, eu peguei o catecismo que fala desse batismo de desejo. Os 3 tipos de batismo, é o batismo na água, né? Quem crê que foi batizado será salvo, né? Esse é o primeiro ponto aí, é a necessidade do sacramento do batismo para a nossa salvação, que é o próprio Jesus que diz, né? O segundo ponto é esse batismo de desejo dos que não conheceram, os catecúmenos que estavam em preparação para receber o batismo e não tiveram tempo, morreram antes de receber, já tinham desejo. Esses também é o que a igreja chamou do batismo de desejo. E aqueles que não conheciam, porque não tiveram a oportunidade de serem evangelizados, mas se tivessem sido, aceitariam o batismo, né? Esse também inclui nesse batismo de desejo, né? E o outro tipo de batismo, que é o batismo de sangue, né? O batismo dos mártires. Na igreja, os santos inocentes lá na época do Natal, né, também são chamados de santos, porque, embora não conhecessem, morreram por causa de Cristo, né? É o batismo de sangue também, que a igreja também fala desses que serão salvos, né? Esses tempos agora tiveram aqueles mártires coptas que foram decapitados pelo ISIS. E tem uma comissão teológica querendo considerá-los como sangues, como batismo de sangue, embora eles fossem coptas, por causa de um ecumenismo de sangue, né? Assim, quem os matou não matou porque eles eram católicos, ou porque eles eram coptas, ou porque eles eram ortodoxos, matou porque eles eram cristãos, ponto. Então, nesse sentido, a comissão quer estudar exatamente isso, será que eles não merecem, no sentido assim, merecem ser venerados como santos também pelos católicos porque foram batizados pelo nome de Jesus? Eu acho um ponto bem interessante, mas isso cabe aos teólogos. Por enquanto a gente não pode entrar aqui nesse ponto, porque eles se enquadrariam nesse batismo de sangue, né? Mas, enfim, eu acho válido. Tem vários mártires, eu acho, santos, né, que são venerados, né, tanto na igreja ortodoxa como na igreja católica. Os católicos orientais também tem. Eu acho que o São Charbel é lá Não, mas é maronita, mas ele é católico. É católico maronita. Então tem os católicos orientais, né, católicos também do rito, também que outros ritos, mas que são reconhecem também a unidade da igreja do Papa, né? Mas tem os ortodoxos, né? E tem outros cristãos. Eu acho que até
Serafim de Sarov, alguns por marcos. exemplo. São Serafim de Sarov, ele era russo ortodoxo. Eu não acho que ele era católico. E ele é... Pois é muito bom, né? Então, venerado tanto pelos católicos como pelos ortodoxos, né? Então, rezemos pela unidade dos cristãos. Haverá um só rebanho, um só pastor. Isso aí é também que a gente tem que rezar. Tá tão, assim, eu sinto que tá tão perto, assim, eu não sei se é a minha esperança ou é o meu desejo, mas assim, meu Deus, pelo menos se a gente conseguisse unificar a data da Páscoa, ia ser tão bom. Assim, meu sonho é quando o Papa chegar lá em Nicéia e dizer, pronto, fechou, a data da Páscoa é uma só. Rapaz, vai ser muito bom, gente. Eita! Um passo, né? Digamos aí, porque ainda tem outros passos aí também, sim, né? Não, claro, mas assim, mas 1.700 anos para você, né, colocar uma data de uma só, porque foi desejo de Nicéia. Com certeza, né? E aí a questão do filioque também, né? A procedência do espírito, se é do pai e do filho, se é só do pai, aí também essa questão também já avançou muitos pontos, né? Quando eu estava estudando a teologia ainda, eu já tinha visto esse ponto aí do filioque, nessa divergência também, que foi o motivo da separação, mas bom, rezemos pela unidade, né? Porque nós estamos mais perto do que longe, né? Sim, não, a gente está vendo, está caminhando, né? A gente não sabe, mas está vendo. Não, eu queria voltar aqui também na questão dos novíssimos, né? A vida eterna e na questão aqui das chicotadas também. Porque às vezes entra também, de certa forma, o nosso comodismo de dizer assim, não, a gente sabe o que precisa ser feito e não faz, né? Eu lembro de um filme uma vez, muito tempo atrás, que no filme era uma questão de judeu, o cara era judeu, e entrava nessa questão de ele tinha loucura da insanidade temporária, porque o cara matou o filho dele, aí ele foi se vingar e matou o cara, e aí tava querendo alegar insanidade temporária, e ele dizia, não, insanidade temporária não, eu matei porque eu quis, e pronto. E aí entra toda essa coisa, e aí perguntar, aí uma vez, aí o advogado estava conversando com ele, estava falando, mas é tão difícil fazer o bem. Aí ele falou isso, não, fazer o bem não é difícil saber o que é o bem. Uma vez que você sabe, é difícil não fazer. E aí mas aí nesse caso ele estava depois se acusando, eu sabia o que era o bem e eu não fiz, né? E aí entra toda a questão. O fato é saber o que é o bem, e aqui eu acho que entra nessa questão. Uma vez que a gente sabe o que é o bem e a gente escolhe não fazer o bem, aí entra nas muitas chicotadas, porque é uma escolha livre, né? De não fazer o que é bom, não fazer aquilo que é o bem, aquilo que Deus nos chama a fazer. Mas o bem é aquilo que todos querem, né? Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vai falar, né? O que é o bem? O bem é aquilo que todos os homens querem, até aqueles que se dizem maus, ou que os outros chamam de maus, não fazem o mal porque acham que é mal, mas fazem o mal porque acham que é bom, né? Assim, ninguém faz o mal achando que é mal, né? As pessoas fazem o mal achando que é bom. Lógico, tem gente ruim que quer ver só o circo pegando fogo, né? Como diz, né? Mas... exatamente. Ainda tem os maus que querem ser maus mesmo e querem, assim, apesar de saber disso, ainda o fazem, né? Mas aí, julguemos ou não julguemos e deixe o julgamento para Deus. Mas entre o desejo do bem. As pessoas querem o bem. Eu estava falando no episódio passado, né? Até vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Né? Quanto mais. Então assim, Deus, no sentido assim, todos querem o bem, mesmo as pessoas, mas eu vejo assim, até as pessoas que são más, que fazem o mal, fazem para se beneficiar, né? Assim, não, eu vou prejudicar, mas assim, eu vou ganhar uma vantagem em cima disso, né? A pessoa, no fundo, ela tem algo que ela quer o bem, e aí isso é uma das provas da existência de Deus. Né, assim, o desejo da bondade, né, o desejo da justiça que existe no coração do homem é uma prova de que o bem último existe, né, porque se não existisse ninguém tinha desejo desse bem, né.
Um dos pontos aí, eu acho que Tomás de Aquino fala ali dos 5, né? Sim. Mas o mesmo que você, né, sabendo o que é bom, não faça, né? São Paulo está me lembrando da parte lá dessa carta de São Paulo. O bem está ao meu alcance, mas não fazê-lo, né? Eu não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Embora eu não queira fazer o mal, acaba fazendo, né? A fraqueza aí também, ou por dolo mesmo, né? Mesmo nessa condição aí, você precisa ter esta consciência que muitas vezes está muito embotada. Aí, às vezes, as pessoas estão, de certa forma, né? Digamos aí, os terroristas, sei lá, alguma pessoa que esteja numa situação de tal forma que ela ache que aquilo ali é normal, por mais que no fundo a pessoa saiba que matar os outros, tirar a vida de alguém não é bom, ela se acostumou daquela forma, sei lá, né? Não pode julgar. Consciência mal formada. Consciência mal formada. Então, o valor da formação da consciência, que o catecismo também fala, é muito importante, né? Para a gente, né, ter essa consciência do que deve e do que não deve ser feito, né? Por isso que é importante, a gente não tem a desculpa de dizer, não sabia que isso aqui era errado. Você tem um catecismo na sua casa, então você não tem desculpa de saber que isso não é errado, porque você tem acesso, é só abrir e ler. Deveria saber, né? A desculpa também o desconhecimento da lei não desobriga de cumpri-la, né? Por isso que assim as leis aqui no Brasil, inclusive, porque são muitas leis. Para você ter conhecimento de todas as leis aí, você tem que ter um especialista só para dizer, olha, sua empresa tem que pagar isso. Aí não sabia. Não contratou, não sabia, um bom contador tem que cumprir. E aí quando a Receita vem em cima e diz, não sabia. Tudo bem, tem a ignorância, a boa ignorância que realmente não lhe justifica, né? Eu citei o episódio lá de São Paulo, quando foi julgado lá em Jerusalém, que ele começou a falar mal do sumo sacerdote, né? Ele disse, não, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Aí o servo lá do sumo sacerdote disse, ele é sumo sacerdote. Então, tudo bem, desculpa aí. Não, eu não posso, aí já está indo contra a lei, aí eu paro. Mas uma das coisas que me gela às vezes a espinha é isso aqui, a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Muito mais será exigido. Isso me dá um medinho, confesso, porque eu percebo quanto Deus me deu, né? Eu consigo ver claramente, eu sou profundamente grato por tudo que Deus me deu. E eu peço muito a Deus a graça de que eu corresponda àquilo que o Senhor me pede, porque se muito vai me ser pedido, eu espero que o Senhor me dê a graça, como disse Agostinho de novo, né? Dá-me o que me mandas e manda o que quiseres. Pois é, a graça, mas aí ao mesmo tempo a nossa responsabilidade de não se contentar com o que a gente já fez até agora, né? E São Francisco aí, pouco ou nada fizemos, né? Precisamos começar tudo de novo, né? O Senhor nos deu essa graça há quase 2 anos, mais de 2 anos aqui desse canal, para evangelizar, nós estamos partilhando, porque muito nós recebemos e agora nós estamos partilhando. Então é isso que a gente quer com esse canal. Né? Se isso tem lhe ajudado, né? Chegando aqui no final, quase, né? Quase no final. Mas compartilhe também. É graça, né? Eu sou muito grato também a Deus por conhecer um pouco da sua palavra esses anos todos aí. Eu estava vendo outro dia, tem mais de 50 anos que eu tenho esse compromisso de me aproximar com a Alexa dos evangelhos da palavra de Deus, né? O Senhor me deu experiência lá nos encontros de jovens, né? Moisés estava até falando um pouco disso aí, daquele evangelho, o vermelhinho lá, que eu recebi, que muitos jovens também receberam, né? Naquele encontro de jovens da Arquidiocese, né? 74, olha aí, né? 51 anos atrás. Bendito seja Deus. E aí mais ainda, né? Assim, foi dado o talento não foi enterrado, graças a Deus, né? Assim, germinou. Deus quiser que gere fruto 50 e 100 por 1. Só fazer um detalhe, eu falei isso e me lembrei. Eu estava vendo, eu acho que foi o Scott Hahn, que ele foi procurar e na época de Jesus,
o normal de uma colheita era dar 10 ou 20 por um. Quando Jesus dá o mínimo de 50, ele já está botando assim. O mínimo de 30, Jesus na palavra 30, 60 e 100 por um. Pois é, mas o 30 já era mais do que os 10. 30 já era mais do que o máximo que se dava na tempo de Jesus, entendeu? Assim, quando Jesus fala de plantar e colher e dar fruto, né? O grão de trigo não morrer, não vai dar fruto, vai dar muito fruto. Jesus estava ainda assim exorbitantemente mais do que 50% a mais do que o máximo que se dava, porque o normal era dar 10 por um. E Jesus já manda botar 30, quer dizer assim, 3 vezes mais do que o normal. Exato. Isso é muito bonito, né? Porque Jesus ele vai falando assim, ó, não é só morrer, não é só natural, né? Não é só natural, é sobrenatural. Né? Quando o grão de trigo morre em Deus, nesse sentido, e quando o grão de trigo germina, em Deus ele dá o triplo ou 10 vezes mais do que aquilo que daria naturalmente. E aí a gente pede também, olha, meu sonho é daqui a 50 anos alguém chegar e dizer, não, eu escutava aqueles podcasts lá e aquilo ali me deu amor pela palavra de Deus e eu comecei a estudar graças, né? Do mesmo jeito que o senhor está aqui falando do evangelhozinho vermelhinho, alguém vai dizer, não, tinha um podcast lá no YouTube que me deu amor pela palavra e isso aqui. E aí a pessoa vai estar usando os meios do futuro, daqui a 50 anos, como vai ser essa divulgação da palavra de Deus. Mas enfim, nós já passamos de 45 minutos de gravação. Mas foi tão bom assim, hoje foi bom também. Eu também gostei, né? As partilhas aí, não vemos todos os pontos que eu tinha proposto lá no começo, você pode voltar lá, mergulhar em outros pontos, né? Mas a gente partilhou os pontos principais, né? Para ajudar na sua oração com este evangelho de hoje. Sim, eu tinha vontade de partilhar um pouco mais sobre as lâmpadas acesas, os rins cingidos, e nem falei nada. Mas, enfim, daqui a 3 anos a gente se encontra de novo para meditar esse evangelho e a gente vê. Então a gente reza, né? Hoje sou eu, né? Vamos lá. Hoje você, né? Eu acho que domingo passado, eu rezei, não sei. Hoje sou eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua palavra enche os nossos corações de alegria. Queremos te agradecer, Jesus, porque foi do agrado do vosso Pai dar-nos o reino. Queremos te agradecer, Senhor, porque tudo que nós fizermos vai ser em gratidão a tudo que tu fizeste, tu fizeste por nós. Obrigado, Jesus, porque mesmo que nós vivamos toda a nossa vida em favor e em função da tua palavra, Senhor, ainda assim será tão pouco diante da infinidade do teu amor e da tua graça e da tua revelação na tua palavra. Te pedimos, Senhor, a graça de não estarmos entre aqueles que vão receber as chicotadas, mas aqueles que vão ser chamados benditos, porque tu nos conheces, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de transformar as nossas vidas para que nós sejamos semelhantes a Ti. E como São Paulo dizemos, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Te pedimos, Senhor, a Tua graça nesse caminho de santidade, que a gente nunca desista de caminhar. Te entregamos cada um de nós, aqueles que estão nos escutando e aqui rezando conosco, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz. Pai, dai-nos a paz. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, os parabéns aqui da Renata, aniversário dela. Deus abençoe, nossa filha, sua irmã. Sim. A segunda, né? A 02. Parabéns aí, 02. A 02. Aqui o meu canequinho aqui que eu recebi tem os 8 aqui, ó. Olha aí, que legal. Deixa eu ver aqui, ver se dá para mostrar. Dá para ler, mas dá para ver todo mundo aí. Pois é, isso aqui eu recebi lá quando eu trabalhei lá na Portugal, lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Pois olha, feliz aniversário, Renata. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais.
Dê um abraço no seu pai. E a você que é pai, né, também muitas felicidades. E é isso. Deus abençoe, muito bom. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe, né, com a sua família, com o seu grupo de oração, da sua célula, da sua paróquia. E a gente se vê no próximo domingo no podcast ou durante a semana nas redes sociais. Deus abençoe. Siga-nos em caminho, tá bom? Shalom. Deus abençoe.